O Evangelho em 3 minutos, com Mário Persona. O ponto alto da adoração cristã não é algum tipo de show gospel, de luzes, pirotecnia e decibéis, mas uma celebração tão simples e discreta quanto foi o modo de vida de Jesus. No capítulo 26 de Mateus, ele institui a ceia para recordar a sua morte. A ceia é uma celebração reservada aos que estão em comunhão com Jesus. A ceia do Senhor foi tão deturpada que hoje, até organizações ocultistas, como a maçonaria e a gnose, celebram algum tipo de caricatura dela. Mesmo entre cristãos genuínos, seu significado foi perdido. O texto é claro: Jesus dá graças e parte o pão e o dá aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Depois ele dá graças pelo copo de vinho e o dá aos discípulos para que todos bebam, dizendo: isto é o meu sangue. Ele falava de símbolos e não literalmente de seu corpo, que continuava ali ao lado dos discípulos e não sobre a mesa onde estavam os símbolos. O seu sangue ainda não tinha sido derramado e continuava em seu corpo, e não como é representado pelos símbolos do pão e do vinho, que ficam separados um do outro. Ele fez outras afirmações simbólicas do tipo: eu sou a porta, eu sou a videira, eu sou o caminho, e ninguém de sã consciência iria achar que ele estivesse falando de algum tipo de transubstanciação que o transformasse numa porta, numa árvore ou numa estrada. Pedro, em sua carta, também diz que ele é a rocha. A ceia nos evangelhos tem um caráter diferente da que foi revelada a Paulo em 1 Coríntios 11 para ser celebrada pelos cristãos. A primeira, lá nos evangelhos, apontava para uma morte ainda por ocorrer. A ceia que hoje celebramos é a recordação de uma morte já consumada. Em ambas, Jesus está vivo no momento da sua celebração. Naquela, porque ainda não tinha morrido na cruz. Nesta, porque já ressuscitou. Portanto, a ceia não tem o caráter de um velório com um corpo presente, como pensam alguns. Nem é a repetição do sacrifício de Cristo, como pensam outros. Trata-se de um memorial, uma recordação, ou um retrato do sacrifício de Jesus. Em 1 Pedro, capítulo 3, diz que Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas. Em Hebreus 9, diz que ele não entrou em santuário feito por homens para se oferecer repetidas vezes. Mas agora ele apareceu de uma vez por todas para eliminar o pecado, foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos. Esses versículos devem bastar para quem crê na palavra de Deus. O pão e o vinho continuam pão e vinho e não têm qualquer poder tipo poção mágica. É errado fazer de coisas materiais objetos de culto, como fazem os pagãos. Atribuir tais fantasias à ceia é perder de vista o seu real significado, que é recordar o sacrifício de Jesus, que aconteceu uma única vez há 2000 anos. Não ali na mesa. Agora vem uma dica importante. Os discípulos perguntam: onde queres que a preparemos? E recebem instruções detalhadas, pois Jesus iria encontrá-los naquele lugar e em nenhum outro. Se eles tivessem escolhido o lugar a seu bel prazer, teriam se desencontrado dele. Antes de decidir onde lembrar o Senhor em sua morte, pergunte a ele. Naquela noite só havia um lugar onde ele ia estar. Nos próximos 3 minutos, o Getsemane faz jus ao nome. Visite www.3minutos.net.